Março de 2015, sul dos Urais. A turista de Kazan, Lilia Ramazanova, parte para uma trilha até o Monte Iremel junto com seus 2 filhos, Diana, de 13 anos, e Tinguiz, de 6 anos. Sem equipamentos, sem roupas quentes, sem comida, nem mesmo fósforos, nada que pudesse ser chamado de preparação. Em vez disso, uma fé cega e uma convicção interna de sua própria escolha, juntos. A mulher achava que tudo daria certo, mas antes de começar o vídeo preciso fazer uma ressalva. O YouTube foi inundado por canais com histórias de inteligência artificial tentando imitar o true crime, sem embasamento factual e com estilo artístico. O diferencial do meu canal é mostrar casos reais com abordagem artística, o que pode causar confusão. Então, por causa disso, agora eu sempre vou tentar deixar claro fontes e materiais adicionais, ou seja, tudo o que pode confirmar os fatos. Na postagem no Telegram Strashnoti, deixarei os links para essas postagens abaixo do vídeo. Então, para aqueles que não conseguem distinguir uma inteligência artificial de uma pessoa, mas mesmo assim insistem em comentar, isso é inteligência artificial. Não, isso não é inteligência artificial. No meu canal, os casos são reais, só que apresentados não no estilo da Wikipédia, mas de uma forma artística e interessante, para assistir sem tédio e para que isso se diferenciasse de um protocolo ou interrogatório. Agora vamos continuar. Então, Lilia Ramazanova foi fazer uma trilha nas montanhas com 2 filhos, sem preparação, mas achava que tudo daria certo. Ela estava com as crianças, ela estava nas montanhas. No início eram 4. Em Kazan, Ramazanova combinou com uma amiga de irem juntas. A mulher caminhou com eles por cerca de 7 quilômetros e depois voltou. Por que ela fez isso não se sabe ao certo. Talvez tenha se cansado, talvez tenha sentido algo estranho, talvez tenha ficado com medo. Há informações não confirmadas de que a amiga estava grávida e que ela passou mal ao subir as montanhas. No 7º quilômetro, o grupo parou para descansar. Os turistas fizeram um lanche e tomaram chá, depois se despediram da amiga e ela voltou em segurança para a casa alugada ao pé da montanha. Depois que ela partiu, Ramazanova ficou sozinha com as crianças. Eles escolheram uma rota estranha, nem a mais curta nem a mais segura. Foram por um desvio numa trilha onde quase ninguém passa no inverno. Lilia se guiava pelos rastros, não pelo mapa. Os rastros eram recentes, deixados por um homem que, alguns dias antes, também havia se perdido por ali. Depois ele foi achado com congelamento, mas vivo. Ramazanova sabia disso, mas mesmo assim seguiu o caminho dele, como se tentasse repetir. O tempo em Eremil é imprevisível. Até mesmo em agosto pode nevar lá. O final de março já não é inverno, mas ainda não é primavera de verdade. A neve ainda é profunda, os ventos são cortantes, a temperatura pode cair até -30, especialmente à noite. Os navegadores não funcionam nesses lugares, os telefones são inúteis, não há sinal. Só você e o espaço branco. Em 29 de março não voltaram no horário combinado. A amiga e o dono da casa, onde Ramazanova alugou um quarto, se preocuparam. Eles sabiam a que horas os turistas deveriam descer, sabiam que a mulher estava sozinha com as crianças. O dono da casa entendia que turistas autoconfiantes precisavam ser monitorados. Ele avisou o Ministério de Situações de Emergência. Na manhã seguinte, começou uma operação de resgate em grande escala. Mais de 200 pessoas participaram. Socorristas, voluntários, guardas florestais. Foram usados quadriciclos, motos de neve e um helicóptero. As equipes de busca trabalhavam em 2 turnos. Um dos testemunhos do resgate recordou: estive lá em 29 e 30 de março, na manhã do dia 30 seguimos para a rota. 20 minutos antes de sairmos, fiquei sabendo que essa família havia desaparecido. Começaram as buscas. O mais interessante é que o tempo estava ótimo nos 2 dias, com 100% de visibilidade e céu sem nuvens. Descarta-se a possibilidade de alguém ter se perdido. Aos meus pés, um casal de turistas encontrou um saco com água congelada, uma camiseta infantil e um capuz. Como isso foi parar lá não dá para entender. Daquele lugar até o pântano são cerca de 1 hora a pé. Até uma criança pode se orientar ali. Sobre a versão da fenda, que foi mencionada mas não confirmada, na área dos pântanos onde eles foram encontrados, não há nenhuma fenda. Como eles foram parar lá e por que ficaram também não está claro.
A operação de resgate realmente parecia impressionante. Um helicóptero sobrevoava com vários socorristas do Ministério de Situações de Emergência em motos de neve. Na fronteira, havia 2 carros desse ministério e um da polícia. É realmente preciso subir ao topo com cuidado. É possível escorregar ou torcer o braço nas pedras soltas, mas não vi fendas grandes o bastante para alguém cair. No final da tarde de 30 de março, Ramazanov e seu filho foram encontrados. Eles estavam deitados juntos, encostados um no outro, inconscientes e congelados. A menina foi encontrada separada, sentada imóvel, de olhos fechados. Ela já não respirava, estava vestida de forma mais leve do que deveria. Mais tarde, descobriu-se que Diana tirou o próprio casaco e deu para o irmão. Ele estava congelando, ela congelou. Essa foi a escolha dela. Os médicos constataram a morte por hipotermia e a autópsia revelou que a menina não tinha um dos pulmões. Qualquer esforço físico era contraindicado para ela. O ar da montanha, a hipóxia, as variações de pressão, tudo isso era mortalmente perigoso desde o início. Mas a mãe a levou até o topo. A família seguia o krishnaísmo. Aliás, eu conheço os krishnaitas porque eles andam pela nossa cidade cantando assim: Hare Krishna, Hare Ramazan, Hare Rama. E eles também dão biscoitos, então, claro, eu sou muito amigo deles e como os biscoitos deles, mas dá pra notar que eles são um pouco sectários. Embora a princípio você possa pensar que os krishnaitas são apenas alguns indianos, mas não, é realmente uma seita, de verdade, rostos de sectários iluminados. E a Lilia, pelo que parece, realmente seguia o krishnaísmo. Ela seguia uma dieta rigorosa sem proteína animal. As crianças não comiam carne, não usavam lã. Desde o nascimento, só consumiam alimentos de origem vegetal. Praticavam métodos estranhos de saúde. No inverno, as crianças iam para a escola com sapatos de verão, sem luvas, sem chapéus. Ramazanova chamava isso de endurecimento. Os professores recordavam que mesmo com 20 graus negativos, Diana ia à escola de sapatos de verão. Os médicos não se surpreenderam. A menina tinha anemia crônica, imunidade comprometida e distrofia. Os professores lembravam como Diana sentava pacientemente na sala de aula. Nunca reclamava, era quieta, bondosa. Ela nunca brigava com ninguém, frequentemente ajudava outras crianças. Dividia o lanche, mesmo que só levasse frutas de casa. Se alguém esquecia os títulos, se alguém chorava, ela abraçava silenciosamente. Quando Ramazanova recobrou a consciência, ela disse uma frase que depois foi citada por toda a mídia. As montanhas levaram sua vítima, assim decidiram os espíritos para que não vivêssemos como antes. Os investigadores tentaram interrogar a mulher, mas os médicos recusaram. O estado dela é grave, tanto físico quanto mental. A pedido da mãe, Diana foi cremada e as cinzas da menina foram espalhadas no Yeremel para que ela ficasse com as montanhas, com aqueles que a levaram. A investigação encontrou silêncio. O pai das crianças não compareceu aos interrogatórios, não respondeu às intimações. Ele explicava: "Eu não quero que vocês acabem com a minha esposa. Ela já perdeu um filho." A família se esforçava para se isolar do mundo. Fechados reservados. Funcionários da escola de Diana tentaram contato, mas não tiveram autorização para entrar. Médicos alertavam há tempos, mas ninguém ouvia. Tindy sobreviveu com queimaduras de frio, ferimentos e lembranças. Os médicos salvaram as pernas dele, mas não completamente. Mais tarde, o menino amputou alguns dedos e teve dificuldade para andar, passando por reabilitação. Hoje é adolescente. Não foi informado onde ele está. Após a morte de Diana, começou uma discussão na sociedade. Como sempre, de quem é a culpa? Da mãe, da religião, da indiferença? Havia aqueles que exigiam julgamento, havia aqueles que, claro, defendiam a pena de morte. Mas também havia aqueles que pediam perdão para ela. Alguns a chamavam de assassina, outros de vítima de suas próprias convicções. A investigação revelou que a família ficou isolada da sociedade por muito tempo. As crianças não tinham pediatra, não faziam exames médicos, nem participavam de excursões ou atividades extracurriculares. Elas foram isoladas sob o pretexto de desenvolvimento espiritual, eram submetidas a endurecimento, elevação, preparadas para viver fora do sistema, mas não foram preparadas para o frio. Depois outros fatos surgiram.
Na família, eram praticados rituais religiosos, recusas de tratamento, restrições alimentares, submissão à vontade superior. O menino tinha marcas antigas de hipotermia no corpo. Não era a primeira vez. Os socorristas disseram que ninguém deve subir o Yeremel com crianças sem preparação, nem mesmo no verão. Não é um passeio, é uma montanha. Um dos socorristas que carregava a mãe na maca disse depois: "Eu não sabia de quem eu sentia mais pena, da menina que morreu ou da mulher que ficou viva com isso." Os professores da escola número 141, em Kazan, onde Diana estudava, organizaram uma despedida. Os alunos trouxeram flores e arrecadaram dinheiro para a família. Lembravam dela como uma menina quieta e iluminada que nunca reclamava. Uma das professoras disse: se alguém podia dar o casaco para o irmão, era ela. Enquanto isso, alguns exigiam que a mulher fosse presa, outros que fosse internada à força e outros que fosse deixada em paz. Na internet, começaram a aparecer postagens chamando-a de fanática, louca e perigosa. Mas também havia outras vozes. Alguns diziam que ela era apenas uma mãe que queria o melhor, mas não conseguiu lidar com a situação. No entanto, as autoridades não acreditavam que o erro de Ramazanova tivesse sido não intencional. Infelizmente, a polícia muitas vezes tem que lidar com pais que tentam se livrar de filhos indesejados, simulando um acidente. Por exemplo, neste momento está ocorrendo um julgamento contra uma moradora da região de Chelyabinsk, que contratou um conhecido para afogar sua filha de 12 anos. Em 16 de abril de 2025, a mulher chamou o vizinho de 36 anos sob o pretexto de pedir ajuda com tarefas domésticas. Enquanto ele mexia nas ferramentas, a dona da casa ofereceu a ele 100 mil rublos para levar sua filha até o rio e lá simular uma morte acidental. Ela falava com calma e confiança, como se estivesse discutindo a venda de um bezerro. O homem achou que tinha ouvido errado e perguntou de novo. A mulher repetiu: "Afogue." Repetiu uma segunda vez e na terceira com ênfase, como se já estivesse irritada. Por que precisava explicar o óbvio? Ele não discutiu, apenas assentiu com a cabeça e fingiu concordar. A menina foi com ele sem suspeitar de nada. O homem a escondeu em sua casa e foi até a polícia. No final, a menina foi salva e a mãe dela foi detida. Segundo informações preliminares, a família mudou-se recentemente de Sverdlovsk para Chelyabinsk. Lá, a mulher já havia chamado a atenção da polícia por infrações administrativas. Sobre os motivos, ela foi direta: não suporta o comportamento dela. No processo criminal, isso é considerado como tentativa de organização do assassinato de menor de idade, mas uma abordagem tão sofisticada ainda é rara. Muito mais frequentemente, mães cruéis usam o frio contra seus filhos. Por exemplo, em fevereiro de 2022, uma mulher de 33 anos levou seus 3 filhos para uma área de floresta na região da Nova Moscou e os deixou lá no frio. A mulher fez isso de propósito. Antes de sair, despiu as crianças e levou as roupas. A menina mais nova tinha apenas 2 anos, 10 meses. Os meninos tinham 2 e 10 anos. Um morador local notou a mulher. Ele estava passeando com o cachorro por perto e viu uma cena estranha. Perto de um carro estacionado, roupas de criança estavam jogadas e uma mulher seguia pela neve rumo à floresta com 3 crianças sem roupas. Ele ligou para a polícia e tentou pará-la sozinho. Ela seguia se afastando, às vezes deitava as crianças na neve e falava algo a elas. Dizem que ela mandou as crianças rezarem antes de morrer, depois as deixou e fugiu. As crianças ficaram no frio por 40 minutos. Eles foram encontrados e levados para a unidade de terapia intensiva, com sinais de hipotermia. As crianças sofreram graves queimaduras de frio. Uma delas entrou em coma. Foi aberto um processo criminal contra a mãe, com base no artigo de tentativa de assassinato de menores em estado de vulnerabilidade. A mulher foi detida. Mais tarde, ficou sabido que ela era amante de um empresário casado da capital, diretor de uma joalheria, e que as crianças atrapalhavam seus planos de tirar o rico da família. Descobriu-se que ele era o pai dos 2 mais novos. Quando tudo veio à tona, o empresário jurou que não abandonaria as crianças e que certamente as levaria para si, mas logo as crianças foram entregues à guarda dos parentes da mãe.
O empresário se recusou a dar comentários e apenas escreveu no Insta que é proibido na Rússia, talvez em algum outro lugar. As crianças vão viver em uma família completa, não vão precisar de nada. A mãe deles está chorando no hospital pelo que aconteceu, ela não tem explicações. Casos parecidos acontecem na Rússia quase todo inverno. O clima aqui não é de resort e é fácil tirar a vida de uma criança indesejada de forma que não pareça um crime intencional. Aqui estão apenas algumas dessas histórias. Ano de 2021, região de Saratov. Em 22 de dezembro, moradores encontraram 2 crianças despidas em um barranco próximo ao vilarejo. As fontes para essa notícia também estarão em uma postagem geral com todas as fontes no Telegram. O menino de 8 anos morreu, sua irmã de 5 anos foi internada em estado grave na unidade de terapia intensiva. Eles estavam sem roupas de cima, fazia frio na rua. Mais tarde, soube-se que as crianças moravam com a mãe. A mulher criava os filhos sozinha. No dia da tragédia, ela avisou que o filho faltaria à escola. Mais tarde, ao ser questionada pela diretora, disse rapidamente que ele brincava na rua e desligou. Os vizinhos contaram que a família se mudou recentemente para Procudino. Os pais se divorciaram pouco tempo depois. A mulher tentou transferir o filho para o ensino domiciliar, mas teve o pedido negado. Depois disso, ela saiu do vilarejo, mas em novembro voltou de repente. Quando os policiais tentaram ligar para a mãe, ela não atendeu. Mais tarde, ela entrou em contato e confessou: "Eu mesma os expulsei de casa, eu não via futuro para eles." Depois, ela negou essas palavras, dizendo que durante a noite o aquecimento da casa quebrou e as crianças morreram de frio. Ela entrou em pânico e levou eles para o barranco. No final, os investigadores descobriram que a mãe ficou irritada com as crianças porque elas se comportaram mal e apertou seus pescoços com um cachecol. Quando as crianças perderam a consciência, a mãe ficou assustada e começou a procurar uma maneira de esconder o crime. Levar as crianças ainda vivas para o frio e escondê-las em um barranco lhe pareceu a melhor saída. E aqui está dezembro de 2024. Em Nizhny Novgorod, uma mulher gravou um vídeo mostrando seu bebê de 6 meses deitado na neve sem roupas e chorando. Infelizmente, devido à censura do YouTube, não posso mostrar alguns materiais documentais, então vou deixá-los no canal do Telegram Strashnote. Acesse e inscreva-se pelo link abaixo do vídeo. Ela enviou a gravação a conhecidos, que depois a publicaram na internet. Depois, a mulher se justificou dizendo que estava cansada e não queria filhos. Ela tem 4. Explicou que o pai das crianças é viciado e que ela não consegue dar conta sozinha. Após o vídeo ser publicado na internet, o comitê de investigação assumiu o caso e iniciou uma investigação. O conselho tutelar retirou as crianças. 25 de novembro de 2016, Chelyabinsk. Uma mulher deixou seu filho, vestido de forma inadequada para o frio, perto da pista, e entrou em um carro que veio buscá-la e foi embora. A mãe não se comoveu com as lágrimas e os gritos da criança. Pedestres notaram que a criança com roupa leve estava sozinha e chorava, sem adultos por perto. As pessoas chamaram a polícia. Durante a investigação, foi constatado que a mulher negligenciava sistematicamente suas obrigações. Não alimentava a criança, não comprava roupas para ela, deixava-a com estranhos, xingava-a com palavrões e bebia muito. Ela já havia sido responsabilizada 2 vezes, mas seu comportamento não mudou. Após esse caso, foi aberto um processo criminal contra a mãe. E em 2024, na região de Chelyabinsk, na manhã de 5 de novembro, o corpo de um recém-nascido foi encontrado em uma sauna sem aquecimento de uma casa particular. De acordo com a investigação, a criança morreu de hipotermia. A mãe deu à luz sozinha e a deixou para morrer. A mulher de 32 anos morava no vilarejo de Sulia, perto de Sadka. Ela escondeu a gravidez, não fez acompanhamento médico e deu à luz sozinha na sauna. Após o parto, ela colocou o menino chorando dentro de uma máquina de lavar com abertura superior e foi embora. Durante a noite, a temperatura caiu para menos 8 graus. O local não era aquecido. No dia seguinte, a mulher passou mal. Ela procurou um hospital, onde perceberam que ela havia dado à luz recentemente. Os médicos informaram a polícia. Quando a equipe de investigação chegou à casa, a criança já estava morta.
Segundo a versão preliminar, a mulher não pretendia abandonar a criança, mas também não queria entregá-la aos serviços de assistência social. Ela tinha medo de que os vizinhos descobrissem e começassem a fofocar. Aqui está 2017. O distrito de Usk também está na região de Chelyabinsk. Uma moradora local de 63 anos foi condenada a 8 anos de prisão. Segundo a investigação, na noite de Ano Novo, ela tentou tirar a vida do bebê para se vingar da avó dele. Levou o carrinho com a criança para o frio e o escondeu no quintal. Isso aconteceu por volta das 5 horas da manhã do dia 1º de janeiro. A mulher entrou na casa da vizinha por quem, segundo a investigação, sentia antipatia. Dentro dormiam a filha da dona e sua neta recém-nascida. O bebê estava no carrinho. A aposentada levou a criança para fora e desligou o lampião para que o carrinho não pudesse ser visto da varanda. A criança ficou no frio vestida apenas com uma camisetinha. O carrinho foi encontrado por acaso pelo pai da criança. O bebê ficou na rua por várias horas. Felizmente, os médicos conseguiram salvar a menininha. As ações da mulher foram qualificadas como invasão ilegal de domicílio e tentativa de tirar a vida de uma menor. Ela admitiu parcialmente a culpa. O tribunal a condenou a 8 anos de prisão em regime comum. E este é o ano de 2024. República de Altai. No dia 3 de janeiro, em uma das casas particulares da vila, foi encontrado o corpo de um bebê de 4 meses e seu irmão de 2 anos ainda vivo, mas em estado grave. As crianças estavam sozinhas em uma casa fria. A mãe havia saído dias antes. Segundo a investigação, a mulher de 21 anos saiu para a vila vizinha no dia 31 de dezembro, deixando as crianças sem supervisão, sem comida e sem aquecimento. Um tinha 2 anos e o outro menos de 5 meses. A mulher não voltou nos dias 1º ou 2 de janeiro. No dia 3, o avô veio visitar os netos. Foi ele quem os encontrou. O bebê já estava morto. A criança mais velha mal respirava. Ele foi levado para o hospital republicano. Agora ele está fora de perigo. A mãe foi detida em uma aldeia vizinha. Todo esse tempo ela estava comemorando o Ano Novo. Segundo a promotoria, a família não era registrada e não despertava a atenção dos órgãos de fiscalização. Fevereiro de 2019, Moscou. A mãe levou o filho de 6 anos ao parque, colocou um saco na cabeça dele, enrolou fita adesiva de modo que ele não pudesse se soltar e o deixou lá. As fontes dessa história, assim como de outras, estarão em uma postagem no Telegram. A criança ficou no frio por cerca de 13 horas. Ele conseguiu sair do saco e foi até a estrada, onde foi visto por motoristas. Enquanto isso, a mulher foi até a polícia para registrar o desaparecimento da criança e afirmou que seu filho havia fugido de casa. Quando tudo foi esclarecido, ela começou a negar sua culpa, embora tenha admitido que agiu de forma cruel. Os especialistas determinaram que ela sofre de esquizofrenia. O tribunal excluiu da acusação a tentativa de homicídio e reclassificou o caso para o artigo de abandono em perigo. A mulher foi condenada a tratamento compulsório. Novembro de 2019, região de Moscou. No Dia das Mães, transeuntes encontraram uma menina chorando de cerca de 1 mês e meio de idade, enrolada em um cobertor, nos arbustos. O bebê abandonado no frio foi imediatamente levado para o hospital. Foi aberto processo criminal por abandono em perigo. Logo depois, a mãe da criança foi até a polícia e começou a dizer que tinha deixado a filha com uma conhecida e não sabia por que a criança tinha acabado na rua. Mas quando começaram a fazer perguntas mais detalhadas, ela logo se enrolou e foi pega na mentira. Ela precisou contar a verdade. Ela simplesmente não queria cuidar da filha. Então, na noite de 24 de novembro, a jogou nos arbustos, esperando que a criança morresse. A temperatura na rua era de menos 5 graus. Eu entendia que a criança podia morrer, mas mesmo assim decidi deixá-la, disse a suspeita. Segundo a mulher, ela precisava ir embora, pois iria para Moscou trabalhar, e o bebê se tornaria um fardo para ela. O que você fez? Salu. Deixei o meu pequeno filho na rua Krigushka. Quando? 24 de novembro de 2019. Por que você deixou a criança na rua? Eu não queria levá-la comigo. Pra onde? Para Moscou?
Ano de 2021 Tartaristão. Em meados de janeiro, uma jovem de 22 anos levou seu filho de 1 ano até o celeiro e o colocou no chão com roupas leves. Depois, levou sua filha de 4 anos para lá e trancou as crianças no frio de 30 graus negativos. Mais tarde, a mulher mudou de ideia, voltou ao celeiro, levou a menina mais velha para casa e foi dormir com ela, deixando o bebê para congelar. Pela manhã, a avó das crianças voltou do turno e encontrou com o menino no celeiro com grave hipotermia. Ele sobreviveu, mas sofreu danos graves à saúde. Sua irmã mais velha teve congelamento na mão direita. A mãe foi condenada a 2 anos de regime comum. A ré confessou sua culpa, mas afirmou que não pretendia tirar a vida das crianças. A mulher perdeu os direitos parentais, mas pretende recorrer dessa decisão. Atualmente, as crianças estão em um abrigo em Kazan. A avó delas também perdeu os direitos parentais na época. Em janeiro de 2018, em Stavropol, pedestres viram um carro estacionado com uma criança de 8 anos chorando dentro. O motor estava desligado. Estava frio na rua. Chamaram a polícia, convenceram a criança com dificuldade a ir se aquecer em outro carro até a mãe chegar. Os policiais esperaram cerca de 3 horas após a chegada e, pelo número do carro, encontraram o telefone da proprietária e ligaram para a mãe pedindo para buscar a criança. Testemunhas disseram que ela chegou xingando todos e alegou ter ficado fora apenas 5 minutos. Entre a ligação para a polícia e sua chegada, passaram-se cerca de 40 minutos, mas ninguém tinha provas de que a criança estava em perigo de morte e ninguém levou a sério a investigação. A mulher conseguiu evitar a responsabilidade criminal. Ninguém sabe como a criança continua vivendo em uma família assim. Ano de 2020 Pavlodar. Na noite de 26 de novembro, uma mulher de 33 anos chegou com seu filho de 1 ano e meio de idade de táxi da cidade de Semei à estação ferroviária de Pavlodar. Lá, ela deixou o menino no ponto de bonde com a temperatura de menos 11 graus e foi embora. Felizmente para o menino, os pedestres o notaram imediatamente e chamaram a polícia. Os policiais e voluntários encontraram a mãe em poucas horas. Foi aberto processo criminal por abandono em perigo. A criança foi entregue à avó junto com seu irmão mais velho de 9 anos. Sabe-se que a mãe não era casada e já fazia tempo que queria se livrar do bebê, que atrapalhava ela de organizar a vida pessoal. A mulher reconheceu totalmente a culpa. A vítima, no caso, foi reconhecida como a avó da criança, mãe da ré. O resultado do julgamento surpreendeu. Em razão da reconciliação das partes e do reconhecimento de culpa, a mulher foi isenta de responsabilidade criminal. Apesar de ter sido comprovado que ela não esqueceu a criança no ponto de ônibus por acaso, mas sim escolheu previamente esse método para se livrar do filho. No canal Strashnota, eu tenho um vídeo sobre Helena Treba. O vídeo é totalmente dedicado à história de como uma mãe tentou se livrar dos filhos. Procure no Google por Strashnota, onde você o enterrou, previa com o texto, deixou o filho na floresta, ou o caso de Irina Chatova. Procure no Google por Strashnota, jogou o filho no lixo. Essas serão histórias de longa-metragem, mas por enquanto mais algumas pequenas. Ano de 2018, região de Khabarovsk. Maxim Skvortsov, de 16 anos voltando para casa, viu um carrinho de bebê com uma criança de 1 ano na estrada, sem adultos por perto. O estudante levou a criança para a casa dos pais, onde ela foi aquecida e trocada de roupa. Depois, soube-se que a mãe, embriagada, saiu com a criança, mas ao sentir as mãos geladas, voltou para buscar as luvas e adormeceu. Ela notou o sumiço do filho só no dia seguinte. A mulher responde a processo criminal por abandono em perigo, cuja pena é de até 1 ano de prisão, mas geralmente resulta em multa ou trabalhos correcionais. O adolescente que salvou o bebê recebeu um certificado do Ministério do Interior em reconhecimento à sua ajuda aos policiais. E agora voltamos suavemente à nossa história principal, a Lilia. Agora que vocês conhecem muitos e muitos casos assustadores, entendem melhor o porquê. Os policiais, que todo inverno veem tantos casos de crueldade materna, não acreditaram que a turista Ramazanova deixou as crianças em perigo por acidente?
Investigadores sabiam dos antigos desentendimentos familiares e que a mulher levou as crianças às montanhas sem o marido saber. Não dá para dizer com certeza em qual resultado ela contava, mas vale notar que o menino sobreviveu porque a irmã lhe deu o casaco e não a mãe. Mas provar intenções criminosas numa situação dessas é quase impossível. Além disso, como você deve ter notado pelos exemplos acima, mães cruéis raramente recebem algum tipo de punição séria, mesmo quando ocorre a morte dos filhos. Após a tragédia, Lilia Ramazanova foi transferida para um hospital em Kazan. Ela ficou sob observação de psiquiatras. Foi tratada por muito tempo. Seu estado era grave. Aos poucos ela foi melhorando. Em abril de 2015, o Comitê de Investigação da Rússia na Bashkortostão abriu um processo criminal sob o artigo 109, causar morte por negligência. Em junho de 2015, o caso foi encaminhado ao tribunal. No julgamento, Ramazanova declarou que não se considera culpada. Ela disse que não pediu ajuda porque não percebia o quão sério era tudo aquilo. O tribunal a considerou culpada e determinou uma pena de restrição de liberdade por 1 ano. Levando em conta o tempo passado no hospital e o grave estado psicoemocional, a pena foi considerada suspensa. Em setembro de 2015, a sentença entrou em vigor. Mais tarde, soube-se que Lilia Ramazanova foi anistiada. Continuação: durante o processo judicial, ela de repente parou de negar sua culpa e começou a se arrepender. Isso comoveu os juízes. Eles decidiram que a mulher já havia sofrido o suficiente e a anistiaram. Isso libertou Lilia Ramazanova de toda a responsabilidade criminal. Esse episódio provocou uma nova onda de debates. Parte da sociedade considerou a decisão do tribunal humana e justa, enquanto outros a chamaram de um tapa no bom senso e na memória da menina falecida. Escreva nos comentários o que você pensa sobre isso. Após o julgamento, Lilia morou em Kazan. Por um tempo, ela foi acompanhada por um psiquiatra, não deu entrevistas e não apareceu em público. Seu filho continuou em tratamento. De vez em quando, jornalistas tentavam entrar em contato, mas sem sucesso. No final de 2016, surgiu a notícia de que ela havia deixado o Tartaristão. Desde então, não houve novas menções sobre ela. As pessoas procuravam culpados, buscavam lógica, mas não havia lógica. Havia apenas uma menina com um pulmão só, que deu o casaco para o irmão e ficou na neve. Morreu depois disso. Mas vamos tentar entender a personalidade de Lilia Ramazanova. Eu não sou psiquiatra nem psicólogo, sou um amador e entusiasta e acho que fazer psicanálise à distância só serve como exercício mental. E de forma alguma devemos levar esse tipo de coisa a sério, mas mesmo assim vou tentar. Então, Lilia Ramazanova, o quadro geral da personalidade. Lilia é uma mulher com uma postura religiosa e mística acentuada, vivendo afastada da realidade. Ela demonstra uma fé fanática em sua escolha, missão e caminho espiritual, ao mesmo tempo em que ignora perigos objetivos para a saúde das crianças, além dos conselhos de médicos e professores. Em suas ações há uma combinação de autoconfiança, fuga da responsabilidade e também a convicção de que existe algum objetivo superior. Estamos falando de uma disciplina profunda, dissociação do mundo exterior e das normas racionais. Um transtorno psicótico fora da esquizofrenia, a julgar por frases como "a montanha levou sua vítima, assim decidiram os espíritos". Talvez um transtorno psicótico agudo com ideias delirantes. Também é possível um transtorno de adaptação com elementos psicóticos devido ao estresse ou à perda. Elementos da síndrome de Kandinsky-Clerambault. Podem estar presentes experiências de influência e sentimentos de decisões internas induzidas, por exemplo, à ideia de que espíritos decidem o destino, alexitimia, incapacidade de reconhecer sentimentos, tanto próprios quanto alheios, desatenção aos sinais físicos e emocionais, tanto em si mesmo quanto nas crianças. Traços narcisistas e esquizoides, distanciamento, crença em um destino especial, negligência das necessidades dos próximos, incluindo as crianças. Traços borderline, extremos de tudo ou nada nas decisões. Oscilações entre grandiosidade e anulação. Ausência de uma fronteira clara entre o mundo interno e o externo.
A recusa de medicina, alimentação, calçados e roupas era justificada por práticas espirituais e busca de saúde. A escolha do caminho seguindo os passos de outro que também se perdeu parecia uma espécie de ensaio inconsciente de sacrifício. Após a morte da filha, não houve luto, mas sim uma interpretação mística. A confiança na normalidade da situação era tanta que ela nem sequer pediu ajuda. A ausência de apego às estruturas sociais, à escola, à medicina, à lei. No processo, ela passou por uma avaliação psiquiátrica. Foi considerada mentalmente capaz, mas seu estado era grave. Provavelmente foi feito o diagnóstico de transtorno mental no contexto de uma reação ao estresse. Por exemplo, transtorno agudo de estresse com características psicóticas ou transtorno episódico de percepção da realidade. O diagnóstico completo não foi divulgado, mas ela foi tratada em um hospital psiquiátrico e, posteriormente, considerada necessitada de tratamento, mas não perigosa. E se você quiser uma análise semelhante, mas mais divertida da sua personalidade, provavelmente vou deixar o link para o post explicando como conseguir isso aqui embaixo do vídeo. Deixem comentários, curtam, deem dislike e assistam a outros vídeos do canal. Eles são lançados, mesmo que vocês nem sempre recebam notificações sobre eles. Sim, esses vídeos não são feitos por inteligência artificial, mas são extremamente humanos, mesmo com roteiros em bela linguagem literária.